vai ver o livro do profeta Naum, cujo tema é a revelação da justiça de Deus. Você lembra quando a gente viu o livro do profeta Jonas, que ele havia sido enviado por Deus para Nínive, para dizer que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída? Naquela ocasião, o povo se arrependeu, desde o rei até a pessoa mais humilde, e Deus por isso não mandou castigo. Só que agora, 150 anos depois, Naum se levanta, porque Nínive havia voltado a ser arrogante, violenta e idólatra. E agora ele anuncia que a cidade tinha muros de mais de 30 metros de altura e largura suficiente para passarem 3 carruagens. E além disso, era cercada por um fosso de 45 metros de largura e 18 metros de profundidade. Mesmo assim, seria destruída por uma inundação. Isso aconteceu de fato em 612 a.C., por meio dos babilônios, que aproveitaram uma inundação do rio Tigre e acabou destruindo parte dessa muralha. Quem escreveu então foi Naum, em cerca de 620 a.C., logo depois do avivamento ocorrido durante o reinado de Josias em Judá. O nome do livro no hebraico é Naum, que significa consolação, e no grego é Naum. O tempo de ação é entre 630 e 610 a.C. e ele foi contemporâneo dos profetas Sofonias e Jeremias. E o verso-chave, que é o que resume a ideia central do livro, está no capítulo 3, verso 7. Todos os que a virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? E como a gente pode dividir o livro? Eu coloquei 2 partes. A primeira, que é o capítulo 1, mostra Deus como justo juiz. E a segunda, que são os capítulos 2 e 3, mostram o juízo justo desse juiz. E como Jesus pode ser visto aí? Ele pode ser visto como aquele que repreende o mar. Está no capítulo 1, verso 4. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem, Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. No Evangelho de Mateus é narrado um acontecimento enquanto Jesus estava navegando com seus discípulos no mar da Galileia. Do verso 23 ao 27 está escrito assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o Criador, é o dono de tudo. E existe alguma lição para nós aí? Existe sim. Eu coloquei uma só. É uma coisa que eu já falei em vários outros vídeos. Não adianta ter muros altos, não adianta ter cachorros bravos, não adianta cerca elétrica, não adianta o que você imaginar para se proteger. A única e verdadeira proteção está em Deus. Ele é a verdadeira fortaleza que nos guarda, mesmo quando as angústias e as dificuldades da vida se abatem sobre nós. Olha o que está no capítulo 1, versos 7 e 8. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quando Jesus estava fazendo o Sermão do Monte, lá no finalzinho do sermão, ele falou o que está escrito em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. As chuvas, os ventos, as tempestades acontecem na vida de todo mundo. Certamente vão acontecer na minha, certamente vão acontecer na sua. Mas a gente pode escolher se a gente vai construir a nossa casa, a nossa vida, sobre a rocha ou sobre a areia, sobre a palavra de Jesus ou sobre qualquer outra coisa. A escolha é sua. E esse foi o resuminho do livro do profeta Naum. Na semana que vem, a gente vai ver o livro do profeta Abacuque. Eu encontro você lá.